Bom dia, boa tarde e boa noite. Estou falando especialmente para os meus amigos do Brasil. Agora são exatamente meia-noite e 45 do dia 28 de abril de 2015, aqui no Japão, onde resido já há mais de 20 anos. Eu vou resumir um pouco da minha história para vocês e vou me apresentar. Meu nome é Samuel Gibo. Eu vim para o Japão pela primeira vez quando eu tinha 10 anos de idade, junto com a minha família, meu pai, minha mãe e 8 irmãos. Depois nasceram mais 2 irmãos ainda aqui, e quando regressamos ao Brasil, eu tinha 15 anos de idade, nasceu mais uma irmã, somos em 11 irmãos. E aqui no Japão, quando criança, dos 10 aos 15 anos, eu fiz o primário, o ginásio aqui. E quando retornei ao Brasil, fiz novamente o ginásio, o colégio e fiz a faculdade de arquitetura, portanto sou arquiteto formado. E trabalhei para a Varig também, que infelizmente hoje não existe mais, 16 anos trabalhei para a Varig. E eu gostaria de fazer essa gravação, né? Estou fazendo essa gravação porque eu gostaria de colaborar um pouquinho a parte da minha experiência, né, vivida aqui no Japão, fora do Brasil, pudesse ajudar em alguma parte aí aos brasileiros que hoje estão com esse problema seríssimo, né, com o governo, esse descontentamento todo. Então resolvi, pela internet, que é o nosso meio de comunicação hoje, né, que é um sistema muito rápido nessa invenção nova, né, que eu tive vendo alguns vídeos, né, antigos, e achei muito interessante o Charlie Chaplin. Ele, na época que ele viveu, né, ele fez um discurso, né. O Charlie Chaplin todo mundo conhece, na época do preto e branco ainda, o vídeo, né, o cinema mudo. E pela época que ele fez essa gravação, e para vocês verem que realmente é válido até hoje, né, para o nosso momento de hoje, que a gente está vivendo essa crise toda, não só no Brasil, mas no mundo todo, né? E eu gostaria de fazer então essa ajuda, essa colaboração, né, para que todos pudessem, que eu pudesse realmente de alguma forma ajudar em alguma coisa, né? Antes disso, antes de ler o texto para vocês, né, do Charlie Chaplin, eu gostaria de frisar, né, um pouquinho que a gente, realmente, para a gente saber o certo, o errado, o bom ou o ruim, a gente tem que ter um parâmetro, né? A gente tem que comparar com alguma coisa, né? Então, aqueles que, por exemplo, nunca saíram do Brasil, ele não sabe se o Brasil é bom ou ruim, né? Porque ele não tem com que comparar, né? Então, eu que já, por exemplo, já vivi, já rodei o mundo todo aí, conheço a Ásia, a Europa, América do Norte, do Sul, tudo, o mundo todo. E resolvi me estabelecer aqui no Japão porque realmente eu gosto daqui, da segurança que a gente tem aqui, do sistema do governo, a educação do povo, a valorização do ser humano, né? Aqui tudo é muito, muito, muito que... Na minha casa, por exemplo, eu não tenho nem chave da minha casa, é tudo aberta. Pelo contrário, não levam nada. Os vizinhos vêm, entram em casa, deixam frutas, verduras, ovos e nunca sumiu nada daqui. Pelo contrário, eles deixam coisas aqui, né? É isso que eu gostaria também que o Brasil fosse um país assim, porque o Brasil, na verdade, é um país que tem tudo, tudo para dar certo, tudo. Seria o maior país do mundo se tivéssemos a educação que o Japão tem, né? Então, essa educação que é o básico, o fundamental para um país, é a educação. O povo tem que ser educado para a gente ter a segurança, para a gente ter toda a honestidade, né? Isso é fundamental. E a gente vê todos esses problemas de corrupção no Brasil hoje, isso deixa a gente realmente transtornado, né? Então,
é isso que eu gostaria de colaborar alguma coisa, porque desde quando eu era criança, quando eu retornei pela primeira vez para o Brasil, que eu tinha 15 anos de idade, eu já dizia para os meus amigos, né? Nenhum político quer aplicar em educação, porque educação leva anos para dar resultado, né? Se o Brasil tivesse começado a educação na época que eu falei, quando eu era criança, há 45 anos atrás, né? Hoje a gente já teríamos hoje, né, os que saíram começaram a educação séria, né? Hoje, depois de 45 anos, já teríamos políticos formados, honestos, com uma nova educação, né? É isso que não aconteceu até hoje, e continua tudo igual, aliás, pior do que quando eu saí daí. Porque quando eu saí daí não tinha tanta violência, não tinha invasões de terras, invasões não tinha nada disso. Não tinha nada disso. Era melhor, eu acho, né? Mas a gente tem que continuar batalhando, lutando para que realmente melhore, né? O Brasil, que realmente é a terra onde eu nasci, onde eu gostaria de um dia realmente retornar ao Brasil, mas um Brasil diferente, um Brasil, né? Então eu vou ler um pedacinho do texto para vocês aqui, para não se prolongar muito, né? Ele diz assim, né? Sinto muito, mas não pretendo ser imperador. Não é esse o meu ofício. Não pretendo governar ou conquistar ninguém. Gostaria de ajudar, se possível for. Judeus, índios, negros, brancos, todos nós desejamos ajudar uns aos outros. Seres humanos são assim. Queremos viver para a felicidade do próximo e não para o seu infortúnio ou miséria. Não desejamos odiar ou desprezar uns aos outros. Neste mundo há espaço para todos. A terra é rica e pode prover as necessidades de todos. O caminho da vida pode ser livre e lindíssimo, porém perdemos o rumo. A ganância envenenou as nossas almas, levantou muralhas de ódio, fez-nos chegar à miséria e ao derramamento de sangue. Desenvolvemos velocidade, mas isolamo-nos uns dos outros. A máquina que nos poderia dar abundância deixou-nos na penúria. Os nossos conhecimentos tornaram-nos sépticos e cruéis. Pensamos demais e sentimos de menos. Mais do que máquinas, precisamos de humanidade. Mais do que inteligência, precisamos de compaixão, caridade. Sem essas virtudes, a vida será violenta e tudo estará perdido. A aviação e o rádio, ele diz na época, né? Hoje eu diria a internet, né? Aproximaram-nos. A própria natureza dessas invenções nos traz a bondade. Apela à fraternidade universal, para sermos todos um. Nesse mesmo instante, a minha voz e imagem, né, chega a milhões em todo o mundo. Milhões de homens, mulheres e crianças desesperadas, vítimas de um sistema que põe homens à tortura e encarcera inocentes. Aos que me ouvem, eu digo, não desespereis. A nossa desgraça é simplesmente o último suspiro da ganância. A amargura dos homens que temem o progresso humano, o ódio dos homens desaparecerá, e os ditadores sucumbirão, morrerão, e o poder que arrebataram o povo regressará ao povo. Enquanto morrem os homens, a liberdade nunca perecerá. Soldados, não vos entregueis a esses desalmados, homens que vos desprezam e escravizam, que controlam as vossas vidas, que vos ditam o que fazer, pensar e sentir, que vos condicionam, vos tratam como gado e se servem de vós como carne para o canhão. Não vos entregueis a esses desumanos, homens, máquina, como muitos, como mentes de aço,
com mentes de aço e corações de pedra. Não sois máquinas, não sois gado, homens é que sois, e levam o amor da humanidade nas vossas almas. Não odieis, só odeiam os que nunca foram amados, os mal amados e os desumanos. Não batalheis pela escravidão, lutai pela liberdade. São Lucas escreveu, né? Eu acredito que seja o Lucas da Bíblia, né? O reino de Deus está dentro do homem. Não de um só homem, mas de todos os homens. Em vós, o povo, tendes o poder de criar máquinas e criar felicidade. Vós, o povo, tendes o poder de tornar esta vida livre e bela, de fazer dela uma aventura maravilhosa. Então, em nome da democracia, usemos esse poder. Unamo-nos, lutemos por um mundo novo, um mundo que assegure a todos a oportunidade de trabalho, que dê futuro à juventude e segurança à velhice. Com tais promessas, os desalmados subiram ao poder. Mas eles mentem. Esses não cumprem as suas promessas. Nunca farão. Os ditadores se libertam, mas escravizam o povo. Lutemos agora para cumprir essas promessas. Lutemos para libertar o mundo, abater as fronteiras nacionais, por termo a ganância, ao ódio e à intolerância. Lutemos por um mundo de razão, um mundo no qual a ciência e o progresso conduzam à felicidade de todos nós. Soldados, em nome da democracia, unamo-nos. Então essa é a mensagem, né, que é uma mensagem antiga, que ainda serve para a nossa época de hoje, né? Então eu peço para vocês que dêem uma olhada no vídeo original do Charlie Chaplin, né? Ele está falando em inglês, eu peguei a tradução e resolvi passar para vocês hoje, né? E então eu fico por aqui e obrigado pela atenção. Até mais.